as campanhas de transplantes, as psicoeducações, as propagandas são muito importantes. Esse trabalho ele não deveria acontecer só quando a família chega ali no leito de morte, do luto, para doar ou não. Esse trabalho já deveria ser conversado em casa, já deveria ser, né, tá no meio dos assuntos familiares, tá no meio das diretivas que a gente tem de fim de vida, né, ser falado para a família, as campanhas, essa popularização, até o que vocês estão fazendo, né, acho que tem uma ideia disso também, de tentar popularizar um pouco isso, para que se fale disso antes de chegar nesse momento. Porque a gente não está habituado a falar de qualidade de morte, como a gente quer morrer, como a gente quer estar lá no momento em que a gente não responde pela gente, e alguém vai responder pela gente. E será que eles vão fazer o que a gente considera digno para nossa morte? Será que a gente quer ficar entubado, sendo alimentado por sonda, se não tem uma perspectiva de vida, de cura, aquilo ali? Né? Então eu sou um apoiador muito grande dessas estratégias de psicoeducação, né? De você dar uma informação técnica, científica, de uma forma popularizada, né? Que é a popularização do conhecimento científico, que eu acho que essa é a estratégia mesmo, que a gente está falando desde o começo. O conhecimento reduz o tabu, reduz o estigma, faz com que a gente também se organize mentalmente, estruturalmente, fisicamente, para entender o que é um transplante, entender o impacto de um transplante, entender o quanto você pode salvar uma vida, o quanto alguém precisa disso, e isso pode ter um desfecho muito mais favorável no final. Ai, a Julinha. A Julinha sempre foi uma menina muito sensível, muito especial. Sempre esteve disposta a ajudar. Ela, de fato, era o meu anjo da guarda. E mesmo em meia perda, com tanta dor, sabíamos que esse sofrimento, ele não era exclusividade nossa, mas essa mesma dor que também matou parte de mim, ela poderia trazer vida, resignificações a outras famílias. E é até engraçado porque foi justamente através de uma campanha na televisão que a oportunidade para se permitir falar no assunto surgiu. E quando chegou o momento, eu tinha certeza, eu sabia exatamente qual era a vontade dela. E o que mais assim me conforta o meu coração é saber que através dessa atitude outras vidas foram salvas. De órgãos ele acontece a partir do momento que a gente tem uma demanda dele. O que é essa demanda? A partir do momento que a gente tem um paciente que tem uma falha de um órgão, de um tecido, e não existe um tratamento farmacológico clínico possível de curá-lo. E aí a última opção é o caso da troca desse tecido ou desse órgão, que é onde acontece o transplante. Então, para que o transplante aconteça, precisa ter um paciente que precisa de ter uma falência de um tecido ou de um órgão e precisa de ter um doador desse órgão e desse tecido para esse paciente. E o nosso trabalho, então, é cruzar essas duas pontas, entre a pessoa que precisa e o doador que está doando, que a família doa os órgãos.
transplante de órgãos, então tem muitos casos, né? O transplante de órgãos, inclusive, ele é um dos motivos pelos quais a gente considera um avanço grande da medicina, até porque a gente acaba entendendo que ele é como se fosse o auge mesmo de uma técnica possível, que é quando você tem geralmente uma falência de um determinado órgão, né? E você consegue, então, através de uma substituição por um órgão de um paciente ou vivo ou morto, você consegue fazer essa troca, essa substituição de órgãos. Então, esse seria a conceituação simples assim de um transplante, e muito do que precisa para ser um doador de órgãos é você ter uma boa vontade. Eu acho que isso passa muito por um altruísmo. Primeiro, muitas vezes o transplante é a única saída. A gente não diz que é a última saída, né? Quando se fala em cirurgia, uma frase talvez equivocada ou infeliz muitas vezes é veiculada ou ventilada, que é aquela frase: em último caso você faça cirurgia. Não é em último caso, porque se você esperar o último caso para fazer cirurgia, pode ser que seja tarde demais. Então a cirurgia não deve ser em último caso, ela deve ser uma cirurgia para o momento de necessidade do paciente, né? Isso a gente encontra em cirurgias para coluna, por exemplo, em hérnias discais e coisas que tais. Já no transplante, se é possível for e for oportunizado o órgão, o paciente transplantado tem aí uma chance de sobrevida interessante. É claro que isso tudo depende do órgão, isso tudo depende da condição do paciente, como, por exemplo, a condição imunológica, a condição física do paciente, o estado geral da saúde do paciente, não é? Se o paciente está muito sarcopênico, muito fraquinho, com caquexia, se tem alguma outra doença neuropsicomotora ou outras doenças crônico-degenerativas, outras comorbidades. Mas, de certa feita, se for a única possibilidade de sobrevida, e quando mesmo não for a única possibilidade de sobrevida, o trabalho é feito para que haja um prolongamento da vida desse paciente com qualidade de vida. Os órgãos que hoje passam por doação são rins, fígado em vivo, não é? Então, porções hepáticas lobares, os rins, o coração, um pouco mais recente, devido às complicações, não é? E talvez os insucessos maiores, o transplante pulmonar, bem como transplante de córnea, não é? E uso de tecidos que possam ter similaridade do leito doador para com o receptor compatível, como ligamentos, tendões e todos estes que remontam tecidos conectivos do sistema osteomioarticular, ok? A gente tem uma gama muito grande e é difícil limitar, porque cada vez mais as pesquisas apontam para novos tipos de transplante, mas o que a gente tem bem fixado é coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, intestino. A gente já tem um começo de um transplante de útero, alguns pesquisadores já começaram a desenvolver, não é algo estabelecido ainda. E quando a gente vai para os tecidos, a gente tem ossos, que é o meu trabalho, inclusive, pele, córneas, a gente tem válvula cardíaca, a gente tem aorta abdominal para pesquisa e tendões também. A gente tem tendões, tem ligamento cruzado, patela, e aí a gente estende a parte ortopédica e gigantesca. A gente pode fazer muita coisa com o transplante. Transplante pancreático, do qual talvez seja a minha seara de vivência dentro da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, do campus de Botucatu. Evidentemente um órgão exócrino e endócrino, não é? O pâncreas evidentemente tem a sua liberação do coeficiente enzimático para o trato digestório, ou seja, liberação de amilase pancreática, lipase, não é? Então todas essas enzimas que ajudam no processo de digestão dos macronutrientes como carboidratos, proteínas e gorduras. Além disso, produção
de bicarbonato para o processo aí de saponificação da gordura. Então esse é um lado do pâncreas acinar muito importante, que trabalha com características exócrinas. E o pâncreas endócrino é um órgão do sistema endócrino metabólico que não faz parte do eixo hipotálamo hipofisário. Falando um pouco sobre o sistema endócrino, a gente sabe que a maioria dos hormônios veiculados do sistema endócrino metabólico são hormônios derivados do eixo hipotálamo hipofisário, sendo produzidos pelos liberadores hipotalâmicos, principalmente do núcleo arqueado, e com maturação ou em hipófise anterior ou posterior. Não é? Maturação que se feita na hipófise anterior é uma maturação glandular, não é? Com os nossos somatotrofos, gonadotrofos e tudo mais, e os hormônios como, por exemplo, o GH, luteinizante, folículo estimulante, prolactina, eles atuam ali nesse eixo. E o da neurohipófise, hipófise posterior, ocitocina e vasopressina ou ADH antidiurético. Já o pâncreas, ele é um órgão endócrino que não participa do eixo hipotálamo hipofisário. Então o pâncreas, por ali mesmo, na sua região, no seu setor, na sua alocação, o pâncreas produz hormônios importantes como insulina, glucagon, amilina, somatostatina. Então veja a importância do pâncreas. Foge à regra do eixo hipotálamo hipofisário e há uma produção aí inegável e importante desses hormônios. A insulina auxilia aí, e fundamental para a sobrevida e inclusão da glicose em meio intracelular. Glucagon aumenta a concentração de glicose sanguínea. A amilina, ela é um combatente, um equilibrador aí autócrino da região, e a somatostatina também é o fiel da balança nessas concentrações hormonais. Então o pâncreas é vital, né? É vital porque trabalha num contingente digestória e também trabalha permanentemente aí num contingente hormonal de sobrevida. O que é importante a gente entender? Que morte encefálica é morte, tá? A gente tem uma cultura, culturalmente a gente aprende que a gente morre quando o coração para, mas isso é uma mentira, na verdade, porque a gente só morre quando o nosso cérebro para, porque é o cérebro que manda o estímulo também para o coração bater. Então, se a gente não tem a máquina funcionando, né, o comando funcionando, que é o cérebro, nenhum órgão mais ele consegue sobreviver sozinho por muito tempo. Mesmo que você tire o sedativo dele, que você pare de colocar drogas para ele continuar respirando, ele não respira mais sozinho, o coração dele não bate mais sozinho. E aí abre-se um protocolo de morte encefálica para verificar se o cérebro desse paciente está funcionando. A gente sabe que a medicina está tão avançada hoje que mesmo quando o cérebro não está funcionando, a gente consegue manter o coração desse paciente batendo por algum tempo. Só que esse tempo a gente não consegue por muito tempo. Então a gente precisa fazer esse exame para comprovar que esse paciente teve que o cérebro dele não funciona e aí diagnosticar que ele está morto. A encefálica, ele jamais vai voltar. Por quê? Não existe atividade cerebral. E a gente sabe que as células do cérebro, elas são irreversíveis. A partir do momento que ela morreu, ela não retorna mais. A morte encefálica, ela é laudada frente a não há diminuição ou cessação de impulsos nervosos neuronais, mas a redução, ou melhor, após redução sistemática, a cessação do fluxo sanguíneo encefálico por período superior de 15 a 20 minutos. Isso significa que de 15 a 20 minutos nós temos aí, se tivermos a redução de fluxo sanguíneo encefálico, é aí diagnosticado ou laudada
da morte encefálica. Haja vista a incapacidade de recuperação neuronal e de células gliais, células da glia, como micróglia, oligodendrócito, como, por exemplo, o astrócito protoplasmático, o astrócito fibroso, todas essas células aí de 50 para 1, porque para cada neurônio se tem, em média, 50 células gliais que são de sustentação, suporte e nutrição neuronal. Então, se você tiver uma cessação de 15 a 20 minutos de fluxo sanguíneo encefálico, não é? Seja por um acidente vascular encefálico hemorrágico, ou por um traumatismo crânioencefálico, ou por situações a leito mesmo, que o paciente, porventura, seja um politraumatizado e, evidentemente, tenha uma acidose metabólica muito alta, e com difícil recuperação por esse politrauma, e outras considerações de perda de consciência e uso de respirador, quer dizer, fatores de causalidade múltiplos que possam levar à redução de fluxo sanguíneo nessa cronologia, aí a detecção da morte encefálica e a possibilidade da doação. Eu acredito que é muito difícil esse diagnóstico, porque quando você vê o paciente na beira do leito, lá no CTI, na unidade de terapia intensiva, você vai ver que o paciente está entubado, né, está com o tubo na boca e a máquina ajuda ele a respirar. Além disso, ele está recebendo uma medicação para o coração não parar de bater. Então, a família vê um paciente respirando, teoricamente, e vê um paciente com pressão, com temperatura, mas a gente não consegue ver o cérebro desse paciente, e o cérebro dele já está morto. E como a gente falou lá no comecinho da nossa conversa, o cérebro morto significa que o paciente está morto. Mesmo que o coração esteja batendo pela medicação, não existe mais a possibilidade de reverter esse quadro. Então, uma vez que a gente tem esse diagnóstico de morte encefálica, por mais que a gente mantenha esse paciente no respirador e na medicação, uma hora o coração não vai mais aguentar, porque ele não tem um estímulo natural e ele vai acabar parando o coração. Porque o paciente, na verdade, já morreu. O que a gente consegue manter por algumas horas, que são horas, e por isso que a doação tem que ser muito rápida, a gente consegue manter esse coração batendo por algumas horas com algumas drogas e com o respirador. A família é o assunto, eu acredito que, né, dentro da minha atuação, é a parte mais complexa, é a família. A família, ela vem dotada de cultura, de religião, de conceitos, e se você fala, né, que o seu paciente ali teve morte cerebral, porque no caso de um transplante de coração, o paciente teve morte cerebral, mas o coração continua batendo, então não pode ter parado, né? Mesmo que, então, é como a família entende isso como vai matar meu filho, então, por exemplo, no caso de filho, né? Ele tá com morte cerebral, o coração tá batendo, você vai tirar o coração dele e dar para um outro. Morte cerebral é uma morte irreversível e não é assim fácil de fazer. A gente tem que fazer 3 exames, né, para o médico, 2 exames clínicos e um exame de imagem para a gente ver se tem fluxo sanguíneo ou atividade cerebral nesse cérebro desse paciente. Comprovando esses testes, dando positivo para a morte ou positivo para que o cérebro não esteja funcionando, a gente vai falar para a família que esse paciente morreu. E aí, nesse caso, a gente tem 2 caminhos, eu sempre falo isso. O primeiro caminho é desliga o aparelho que está mantendo esse paciente, o coração dele batendo, só que o coração dele não vai bater porque não tem a resposta do cérebro para manter batendo. Desliga esse aparelho e dá o corpo para a família ver lá, ou a gente tem a possibilidade de doação de órgãos. E antes disso, a gente, para ter uma doação, a gente precisa de ter um paciente que sofreu uma morte encefálica, que ele morreu por uma insuficiência encefálica. E aí, quando isso acontece, o médico, onde o paciente está, ele comunica a gente, o pessoal da captação. Então, a gente tem a possibilidade, se a família quer, se ela deseja, que os órgãos e os tecidos dessa pessoa que faleceu sejam doados. Então, meu trabalho começa nessa parte de triagem desse doador, dessa ligação, essa notificação desse potencial doador. E aí eu entro junto com o médico para falar do diagnóstico de morte encefálica e já oferecer a possibilidade da doação de órgãos dos tecidos, que é o meu caso. A família doando isso, assinando um termo, que é um termo de consentimento, analisa para a central de transplantes que existe um doador e a gente já vai para a captação. Então, a minha parte também é de captação, então eu capto os tecidos desse paciente.
Depois disso que a gente captou, a gente leva para o laboratório, existe um laboratório aqui no Hospital das Clínicas, e nesse laboratório a gente vai catalogar e fazer uma triagem desses tecidos já, e a gente vai processá-los. E aí, quando eu processo esses tecidos, existe um processo de lavagem, de esterilização e de embalagem desse tecido. Depois que isso acontece, a gente pode enviar para o transplante. E importante falar que muitas vezes não doa-se, porque a família não sabe se a pessoa queria doar. Essa é uma das principais causas, inclusive, da não doação quando a gente estuda. Então, no Brasil, a gente não tem regularização para doação, não existe um cadastro. Aquela coisa de colocar no RG não existe mais, não se coloca no RG que você é doador. A doação só acontece porque a pessoa declarou em vida que ela queria doar. Então, a doação acontece por declaração. Então, você que está me vendo, né, a gente tem que começar a dizer nos nossos ambientes sociais que a gente quer ser doador. Eu já, participando de várias entrevistas, eu já presenciei a família falar, olha, uma vez, sentado no sofá, a gente conversando diante de uma tragédia de alguém que passou na televisão, e ele me falou que queria doar. E uma vez que essa pessoa falou que queria doar, já dá propriedade para essa família, para esse ente querido, fazer a vontade dessa pessoa. Então, converse com a sua família. A ideia da doação hoje no Brasil fale com a sua família, fale para a sua família que você tem o desejo. A gente é muito ampla a atuação do psicólogo dentro de uma parte de transplante. E, principalmente, eu acho que é o que tem ficado mais efetivo hoje, é o trabalho com a família do doador também. Porque você pode falar que você é doador, mas se você chegar lá na hora, tiver em coma, tiver impossibilitado ou morrer, é a sua família que vai decidir por você se vai doar ou não. Então, a atuação ela é muito delicada, não dá para ser uma atuação cobrada, instituída e falar, não, você tem que doar, mas ela passa muito pelo meio da informação. E o trabalho com a família, ele tem que ser muito delicado, porque a gente também não pode intervir na crença, na cultura, na religião dessa família. Mas o nosso papel, principalmente em atuação com família, é a psicoeducação. O que é a psicoeducação? É tentar trazer num âmbito mais técnico o que é o transplante, o que é um quadro de morte cerebral, quais são as chances disso ser reversível ou não, o quanto esse órgão pode favorecer uma pessoa que está ali precisando também. Então, é feito um trabalho também muito grande de psicoeducação com as famílias, com relação a permitir com que doe esses órgãos, com permitir, né, com que tenha todo esse trâmite, o que é muito difícil. A gente vê uma taxa de negação muito alta de família. Então, o nosso trabalho ele abarca tudo, equipe, paciente, família, tentei ilustrar um pouquinho. De fato, a família ela chega muito receosa, num contexto muito ameaçador, né? E acho que à medida que esse trabalho vai sendo feito e vai sendo pensado, esse trabalho de psicoeducação, a gente tem visto uma eficácia muito comprovada. Porque muito da negação das famílias é por não saber o contexto, é por não entender um quadro de morte encefálica, é por não entender os impactos de fato de uma doação, ou a complexidade da cirurgia ou não, né, o tempo de recuperação, então, para doador vivo. Muita gente tem medo de doar porque não sabe como que é o processo de recuperação, os riscos, as chances. E se você for olhar, né, quando você vai assinar um termo de internação para a cirurgia, o termo dá muito medo. Ele fala que você é responsável, você pode morrer. E pode, porque tem que falar disso. Geralmente falando num contexto de SUS, que é o contexto onde acontecem as doações, né, a gente pensa então num pessoal um pouco mais simples ainda, né, com menos entendimento em algumas situações, de chegar ali. Então a gente tem que ter um trabalho de fato de educação mesmo. É quase ensinar o beabá do transplante, deixar com que a família traga muitas demandas também emocional, do porquê que elas acham, né, de que não vai doar, ou que não pode doar. As outras causas de não doação é a preocupação com a aparência do doador, na imagem do doador. Eu queria dizer assim, que principalmente eu que trabalho com tecidos, a gente tem, doação de osso, muita gente nunca nem ouviu falar de onde tira o osso, o que vai entregar para a família.
a gente tem a maior sensibilidade de reconstruir esse indivíduo. Para nós, importa muito mais a figura, porque assim, muito antes do transplante acontecer, a gente tem uma mentalidade que a gente é muito grato por essa família. Então a gente faz com todo o respeito para que seja imperceptível que aquela pessoa doou os órgãos. Por exemplo, a córnea que fica no olho, né? A gente coloca uma prótese no lugar, né, do olho. O osso a gente tira das partes que ninguém vê, por exemplo, da perna, fêmur, tíbia, fíbula, rádio, húmero, una. E a gente coloca prótese também. Então é uma prótese que imita o osso, a gente dá ponto, igualzinho uma cirurgia normal. Por exemplo, a pele a gente tira das costas e atrás da coxa, para não ficar perceptível. Então, o cuidado, a vontade de agradecer essa família, ou esse ato de doação, os benefícios que ele traz, vem muito antes. Não é só o transplante, vem muito antes disso. Então, a gente é agradecido a essa família até no cuidado de reconstruir esse doador. E eu falo com propriedade porque eu trabalho com isso, eu faço a captação também. E a gente tem um carinho gigante assim, por esse doador, por essa família, porque é muito lindo mesmo você se desprender desse momento muito difícil de escolher, né, o destino dessa pessoa, né, de ter essa possibilidade de se desprender e de salvar, né, muitas vidas. Tem várias causas de rejeição, né? Quando a rejeição é aguda, que o transplanta e acaba rejeita na hora, provavelmente seja por compatibilidade. Quando a gente vai ofertar um órgão, né? A gente imagina que é uma filha única no Brasil, é importante falar isso. Então eu falei para vocês a doação, né? Então estava aquele doador de morte, uma família doou. O que a gente faz? Vai falar que esse doador está aqui no hospital com uma central de transplantes, que ela é nacional, né? E a gente passa todas as informações desse doador. Qual é o tipo sanguíneo dele, qual a HLA dele, que é a compatibilidade, se ele tinha doença, se ele não tinha, se ele fumava. Todo o histórico desse paciente é passado para essa central. E essa central vai distribuir conforme a compatibilidade desse paciente. Então, a primeira coisa, a fila ela é única, porém, ela vem por compatibilidade também. A partir do momento que a pessoa está com outro órgão, ela faz uso de imunossupressor. O que é imunossupressor? Geralmente, quando você coloca um organismo diferente no seu corpo, seu sistema de defesa vai atacar e vai rejeitar isso, né, por uma proteção mesmo ao teu corpo. Então, quando alguém está com outro órgão, ele tem que anular essas defesas, ele não pode rejeitar esse órgão. Então, ele toma imunossupressor, que vai suprimir, vai tirar qualquer mecanismo de defesa do corpo. Então, essa pessoa fica muito fragilizada em termos de saúde, porque ela não tem mais tantos células de defesa no organismo, porque essas células de defesa combateriam o órgão, expulsariam e rejeitariam. Automaticamente, se a gente pensar em alguém sem tanta defesa no próprio organismo, ela precisa tomar muito cuidado com hábitos de saúde. Então ela não pode se expor em qualquer festa, ela não pode sair em qualquer noite de chuva, tem que tomar muito cuidado porque ela fica muito fragilizada em termos físicos. A reatividade imunológica, ela tá aí para nos ajudar, e para o processo de transplante às vezes não ajuda muito. E aí o uso de imunossupressores se faz deveras importante, como por exemplo interferon gama, interferon beta, o tacrolimus. Então são vários os imunossupressores que auxiliam a reduzir essa resposta aí frente ao órgão transplantado. Tá? Isso é um fator importante também. Os imunossupressores têm ganho muita visibilidade como medicações não só utilizadas para o transplante, mas se a gente translacionar para tratamentos hoje, as principais pesquisas na área da saúde são em 3 sub-áreas. Pesquisa com célula-tronco, pesquisa com biomaterial e pesquisa com agente combatente imunológico, com imunossupressores. Então, a pesquisa em imunossupressão, ela está em grande avanço aí, galopante. Então, pesquisa com imunossupressor, pesquisa com bioimplante, né? Então, cada vez mais tecidos sintéticos
para a ocupação de órgãos que antepouco eram utilizados por doador. Os tecidos, como a gente está fazendo de um processo um pouco mais simplificado, e os tecidos normalmente eles não têm sangue, a gente não precisa de compatibilidade. Córnea, osso, pele, a gente não precisa ser compatível. Qualquer córnea pode servir para qualquer pessoa. Agora, coração, pulmão, rim, fígado, não pode ser qualquer um. Tem que ser compatível e tem que ter um grau de compatibilidade muito próximo entre o doador que faleceu, que doou, e a pessoa que vai receber os órgãos. Ok. Todo doador, ou todo, como chamamos, leito doador, e todo receptor precisa passar por uma batelada de exames. E, evidentemente, cada órgão obedece exames específicos, mas a maioria tem um padrão. Por exemplo, tipo sanguíneo, fator RH compatível, tipo sanguíneo compatível, não é? Que ele tenha mais de 50 quilos de peso corporal, que na maioria das vezes tenha IMC menor do que 30, ou seja, que não tenha obesidade ou obesidade mórbida, principalmente. O indivíduo com sobrepeso e com pezinho na obesidade pode ser doador, mas aqueles com IMC, isso eu estou dizendo das experiências de transplante, por exemplo, pancreático, na maioria das vezes segue esse roteiro. Então veja, tipo sanguíneo compatível, fator RH compatível, peso corporal de 50 quilos no mínimo, índice de massa corporal menor do que 30, negativo para citomegalovírus, para citomegalovirose, né? Isso comparando o doador com o receptor. Mas é claro que a gente sabe que nós temos genéticas diferentes, condições adaptativas diferentes, né? Aqueles que não preenchem talvez esses critérios básicos se tornam excludentes à possibilidade de doação. Tá? O peso citado, o IMC citado, a incompatibilidade do tipo sanguíneo e RH citados, uma positividade para citomegalovírus. Tá? Então, quer dizer, as mesmas condições impostas ao receptor, muitas delas são impostas também ao doador. Como todo mundo foi pego de surpresa pelo vírus, né? E a gente teve uma baixa, principalmente nos tecidos, que é com que eu trabalho, né? Então, a gente está muito mais criterioso para escolher esse doador, né? Então, a gente percebe que o doador não pode ter o Covid, por exemplo, né? Porque o Covid ele é altamente transmissível. E sem contar que a gente se coloca em risco também, né, nas captações diante desse paciente, desse doador. Então, é uma época difícil, mas eu acho que as coisas acontecem para o nosso crescimento, né? E a gente reaprendeu muita coisa. Acho que esse chacoalhão que esse vírus trouxe para a gente nos fez pensar um pouco melhor nas nossas atitudes, na forma que a gente está trabalhando também, né? A gente consegue hoje falar com a família, ter um contato maior, mesmo que por telefone, a gente tenta se aproximar mais dessa família por telefone, se colocar à disposição. Falar de morte ou de processo de morte é falar de vida. O paciente ainda está vivo. E essa ideia de não tem mais nada a se fazer, talvez não tenha mais nada a se fazer em termos técnicos de cura, mas tem muito o que fazer ainda em termos de vida. Então, num caso de transplante, onde não tem o órgão e já está sentenciado ao fim, já está em processo de fim de vida, a gente pensa que a nossa função é não deixar com que esse paciente morra simbolicamente antes da morte, propriamente dita, né? Então, a gente consegue levar, por exemplo, famílias para se despedir, para ele resolver pendências em fim de vida, para ele já deixar os bens deles encaminhados, para, né, levar advogado. Quero me desculpar com a minha irmã que eu briguei, leva a irmã, realiza alguns desejos em fim de vida, que aí é onde entra também a minha área de atuação hoje, que é a qualidade de morte.
né, que é pensar de fato em como fazer a pessoa viver bem até que morra, não deixar com que ela morra simbolicamente. Na verdade, cuidados paliativos, né, a gente tem uma grande discussão sobre isso, o conceito ainda é muito confuso no Brasil, mas o cuidado paliativo ele começa no diagnóstico de uma doença. E a gente tem os cuidados exclusivos em fim de vida, que também estão dentro do cuidado paliativo, mas só que o cuidado paliativo não é exclusividade para quem morre, né? O cuidado paliativo ele já é uma preparação para doenças ameaçadoras. E pode ser que depois você se cura e vira reabilitação. E cuidados paliativos também faz reabilitação. Mas vamos pensar num contexto em que não tem mais chance de vida, ou que essa pessoa vai a óbito por conta dessa falência desse órgão. Aí o trabalho, ele parte para essa área mesmo da elaboração do luto antecipatório, né? A gente trabalha toda essa questão do quanto ela pode viver ainda, porque nesse momento desse diagnóstico, né, não vamos fazer transplante, a pessoa já morre, já, simbolicamente. E aí entra o psicólogo para mostrar que não, ela tem vida ainda. Às vezes com limitações, às vezes em quadros mais comprometidos, mas a gente pensar, né, junto com a equipe, o que pode ser feito ainda para que essa pessoa viva intensamente e bem, com manejo de sintomas de dor, de falta de ar, de tudo, para que não deixe com que ela esteja em sofrimento, mas para que ela viva bem efetivamente até a hora da morte. A gente tem muitos papéis dentro de um setor de transplante. A gente começa, como qualquer profissional da psicologia, a gente começa com a parte da avaliação psicossocial, geralmente no encaminhamento para transplante de pacientes ou também de possíveis doadores vivos, né? Porque tem casos em que o órgão não pode ser doado com o paciente em vida, como no caso de coração, por exemplo, mas tem órgãos que a gente consegue doar enquanto está vivo, né? Então, primeiro papel do psicólogo é na parte de avaliação. A gente tem todo um protocolo para seguir, para ver o estado emocional, para ver domínios de ansiedade, depressão, isso das duas partes, mas para quem vai receber também, porque a gente sabe o quanto é escasso a quantidade de órgãos disponíveis para doação, e eventualmente a gente pode ter 2 pessoas e um órgão que sirva para as 2 pessoas, e a gente tem um órgão só. Não que a nossa avaliação vai ser a decisória para ver para qual dos 2 vai. Só que a gente consegue, através da avaliação inicial, saber quem tem mais capacidade de adesão a tratamento, de ser mais responsável com relação a esse órgão que vai receber, em termos de melhores condutas de vida, melhores hábitos de saúde. A partir de então, essa pessoa vai ter toda uma readaptação mesmo de vida, de atividade de vida diária, até por limitações também em decorrência do quadro de pós-transplante e também alterações na vida. Uma pessoa que é muito radical, que gosta de fazer esportes, talvez não vai poder fazer mais com essa frequência, tem mulheres que talvez não vão poder engravidar, então isso, né, qualquer coisa que ameaça a vida que a gente leva, envolve uma mudança, e aí o psicólogo também consegue entrar e auxiliar nesse processo de readaptação, ressignificação de vida. Teve casos, na hora que até precisava, estava encaminhada para transplante, ela falou assim para mim: Fúvio, eu sei que para ter um coração, não pode ser de um doador vivo, tem que ser de um doador morto. Então, eu tô rezando para aparecer um coração para mim, eu tô rezando para morrer alguém, né? Eu tô desejando a morte de alguém. Será que pode isso? Como que fica para mim? Ela falou, né? Eu tá rezando para ter um coração, é eu rezar para morrer alguém. Não tem como eu rezar para ter alguém vivo que me dê um coração. Então, a gente percebe que passam muitos conflitos, um desejo muito grande de vida, né? Um desejo muito grande de que isso se organize, que isso se encontre, mas também, quando a gente fala de psicológico, muitas coisas podem acontecer. Tem essa questão do coração, no caso que eu falo agora, está associado com sentimento, e o quanto uma pessoa, é uma associação muito lógica se a gente pensar, se eu amo pelo coração, recebo o coração de uma mulher, vou me apaixonar por um homem, né? E aí é lógico que a psicologia entra também para desmistificar, para tirar esse estigma, para tirar esse tabu, para tirar essa barreira, né, para mostrar que um órgão ali ele é físico e não tem, ele é só simbólico no que diz respeito a sentimentos. A vida pós-transplante ela pode ser muito próxima do normal, né? Vai depender muito de fato de como você lida com essas demandas que a gente disse, já vem falando, das perdas que você tem, e o quanto você consegue ressignificar e substituir algumas coisas por outras. Então, por exemplo, vamos pensar em alimentação. Você provavelmente vai ter que ter uma alimentação
um pouco mais balanceada, um pouco mais regrada, né? Então, a pessoa pode viver muito bem, até porque ela está vivendo muito mal quando está precisando do transplante. Então, quando ela acaba ganhando esse órgão, eles entendem mesmo como um ganho significativo, né? Eles falam, nossa, para quem ia morrer em 2 meses, e agora eu posso ver meu filho crescer, eu posso ver meu filho se casar, se formar, ou agora eu posso namorar mais, não vou embora, não morri, né? Então, eles acabam tendo, sim, uma interpretação diferente do que é viver bem. E aí, alguns conseguem, de fato, aceitar esses limites, aceitar os hábitos, aceitar a adesão ao tratamento, aceitar rotinas médicas, e aí eles conseguem ter uma vida muito boa. O que a gente fala é que, né, a gente precisa, enquanto psicólogo, estimular a aceitação, porque a gente vê que pessoas que não têm muita boa relação com o quadro pós-transplante são pessoas que negam essa realidade. São pessoas que não querem ver, não, eu posso fazer tudo sim, não vai acontecer nada não, né? E aí vai lá e não pode fazer tudo, aí se frustra, né? Eu quero sair e comer até, aí chega lá e vê que não pode, aí se frustra. A pessoa que já encara isso, aceita isso, fala, olha, é a minha condição, é o que eu tenho, a pessoa entender que talvez é uma situação crônica, ela vai precisar do resto da vida, assim como uns usam óculos, uns usam suportes, ela vai ter que ficar pro resto da vida tomando medicamento, prestando atenção, só que o que ela ganha em termos de, né, de quantidade de vida acaba sendo suficiente para que elas tenham uma boa relação com esse pós-transplante, com esses hábitos pós-transplante. E a qualidade de vida, ela depende muito mais do receptor, do paciente, do que qualquer outra coisa. Mudança no hábito alimentar, principalmente por aqueles que fizeram transplante de órgãos ou tecidos do sistema gastrointestinal, então quer dizer, ele é obrigado a ter uma modificação dos hábitos, melhorar a consciência com relação ao consumo daquilo que se tinha, como açúcar adicionados e gorduras saturadas, por exemplo, não é? Aquele que fez transplante de pulmão, notar que não pode ser tabagista nunca mais, evidentemente chegando a um ponto desse. A atividade física é planejada por um fisioterapeuta que trabalha reabilitação desses pacientes transplantados, seja um paciente transplantado pneumopata, antigo pneumopata ou coronariopata. Então veja, hoje o paciente de transplante cardíaco, ele tem um perfil de sobrevida pós-cirúrgico, né, se controlado, um perfil de sobrevida pós-cirúrgico, claro que depende da idade, mas vamos colocar aí, estatisticamente prevalente, incidentemente, esses pacientes começam com ataques coronarianos de 55 para frente. Então, se você pegar um paciente de 60 anos com ataque coronariano, que passa por safena, mamária e que depende muitas vezes de problemas acessórios, como alguma cardiomegalia secundária, né? E que esse paciente precise de transplante cardíaco, por exemplo, esse paciente ele tem uma possibilidade de sobrevida de 10 anos, né? Então, em média, de 10 anos para um transplante cardíaco. Ou seja, o paciente ele pode, de uma maneira psicossocial, ver um neto nascer, participar do conluio familiar né? Então, quer dizer, ele tem todo essa possibilidade biopsicossocial. Hoje se fala muito no modelo biopsicossocial, e isso não é apenas para diagnose e para tratamento, mas isso é também para uma análise cronológica de vida. Esse paciente ele vai ver um neto crescer, esse paciente vai ver um filho se formar, esse paciente vai ter várias felicidades, serão 10 aniversários, 12 aniversários, quer dizer, não há que se rotular os 10 ou 12 anos, há que se estabelecer o benefício que vem a reboque e a esteira do transplante e da condição participativa de melhora da qualidade de vida, porque esse paciente, ele é um paciente que deve se integrar no programa de reabilitação, tá? Se o paciente não se integrar no programa de reabilitação, é claro que sugestivamente a linha de tendência a sobrevida será menor, né? Não existe tempo de validade para órgão, tudo depende da resposta desse receptor, né? Tudo depende da qualidade de vida dele. E também uma pergunta muito recorrente, tem como esse doador que receber doar para alguém depois que ele falecer? Também não tem como, uma vez o órgão doado, ele não pode ser redoado. O transplante de órgãos é incrível, né? Ele salva as vidas, mas é importante dizer que esse receptor,
ele vai ter uma vida que precisa de algumas regras, porque nunca vai ser igualzinho era antes, né? Então a gente faz o transplante, ele vai ter que tomar imunossupressor por bastante tempo, ele tem que ter uma dieta balanceada, ele tem que fazer, movimentar, manter os exercícios físicos, manter a saúde dele, para que ele não adoeça de novo, porque o órgão pode ser rejeitado a qualquer momento, né? Então a gente não fala que tem uma validade, mas a gente sabe que depende muito dos fatores externos também desse indivíduo que recebeu o transplante. São os casos extremos também, não é muito comum, né? Mas existe sim pacientes que estão extremamente abalados com relação, mas tudo relacionado a esse medo de voltar para um estado que tinha antes do transplante, né? De morrer, desse órgão ser rejeitado, que são os medos mesmo de qualquer contexto hospitalar, quando a gente faz uma cirurgia, medo da recidiva, medo de que aquilo volte, medo de que meu corpo rejeite, medo de que eu pegue alguma outra doença e não resista, né? E até, como eu disse, em questão do transtorno de estresse pós-trauma mesmo, o quanto a pessoa fica assustada com relação às hospitalizações, a ter que ir para um hospital de novo, a pegar alguma doença, alguma coisa. Então, a gente tem a melhora dos índices de pessoas no pós-transplante. E tudo perpassa por essa qualidade de vida que a gente tem falado. A partir do momento que ela percebe melhora em qualidade de vida, automaticamente existe uma correlação negativa, ou seja, inversamente proporcional. Quanto melhor a percepção de qualidade de vida dela, menores os transtornos que ela apresenta, né? Porque a maior ansiedade delas depois fica nessa questão de ter a rejeição do órgão. Porque a taxa de morte no primeiro ano, eu não vou saber precisar corretamente, mas a taxa de morte no primeiro ano pós-transplante é muito alta, muito alta. Depois do primeiro ano, essa taxa já reduz, né? Se você passa do primeiro ano aí, teoricamente você tende a viver bastante com o coração. Os relatos, inclusive eu faço parte de uma ONG que chama Sou Doador, queria deixar registrado aqui, a gente trabalha com pacientes transplantados e com a divulgação e educação na área dos transplantes. O que eu ouço dos relatos do pessoal do Sou Doador é que, assim, é uma gratidão gigantesca, né? Porque, por exemplo, a Patrícia Fonseca, que é a criadora dessa ONG, ela conta a história dela, ela fala que ela não conseguia subir a escada, por exemplo. Ela não conseguia subir 3 degraus, ela tinha uma insuficiência cardíaca muito grave. E ela já não tinha perspectiva de vida mais. E ela estava na fila esperando, ela já estava internada porque ela estava muito grave. E no dia do aniversário dela, o coração chegou para ela. Inclusive, a página dela chama Coração de Atleta, né? Que ela falou que ela queria um coração que fosse de atleta. E hoje ela é recordista, e existe uma Olimpíada só de transplantados. Então eu percebo assim que a qualidade de vida, a perspectiva é muito boa. A gente tem a mudança de vida, né? E a gente pensa que a gente pode salvar tantas vidas num ato de compaixão. Eu falo que para a família, igual a gente falou um pouquinho da família lá no começo, né? A família que doa, essa família assim que doa, a gente é muito agradecido porque se desprendeu tanto de si para doar para outro, né? Lembrando que a doação a gente pode ajudar 8 pessoas com a doação de órgãos, e se a gente pensa nos tecidos, a gente pode ajudar mais de 30, 40 pessoas com a doação de tecidos. E tudo depende dessa família, desse coração ajudador que é altruísta, né? Que quer doar. E eu acho que é lindo de ver assim. E a gente precisa de aumentar isso. A gente tem uma recusa de doação muito alta no Brasil. Então, das pessoas que poderiam doar, quase 40% não doam. Quase 40% significa tipo 1.000 doadores que poderiam doar. Aí você multiplica 1.000, você multiplica por 8, já dá 8.000 pessoas recebendo órgão. Então, basicamente, é assim. Durante o processo de saúde e doença, dessa dicotomia, ou da aparição das patologias que talvez tenham um cunho de fundamentação genética, nós não podemos pagar para ver. Né? Vou dar um exemplo claro. Você, assim, vamos supor, não é? A suposição que você tenha o mesmo peso do que eu, a mesma composição corporal, o mesmo nível de atividade física, tudo, a mesma alimentação. Vamos supor que nós fôssemos iguais, fenotipicamente por fora iguais, mas com genéticas diferentes. Você tem um código genético e eu tenho outro. E aí, de repente, nós dois
ganhamos aí 25 quilos. Só que eu tenho predisposição genética para osteoartrose de joelho e você não. O que vai acontecer? Eu com 25 quilos a mais terei osteoartrose de joelho. Ou seja, eu tenho um defeito, não é? Na área 7q21, por exemplo, né? Numa área cromossomal específica, eu tenho um defeito cromossômico. E se eu tiver um deflagre ambiental, um gatilho ambiental, como o ganho de 25 quilos, por exemplo, eu terei artrose. Porque eu tenho uma falha genética que muda o comportamento da formação da minha cartilagem. Né? Então, a formação de colágeno para a cartilagem, para a superfície condral dos meus côndilos femorais será reduzida. Você ganha 25 quilos e não tem artrose. Isso acontece porque eu tenho predisposição genética. Então, o ciclo genético ambiental, ele deve ser o quê? Ele deve ser cuidado de um ponto de vista ambiental. Porque o genético, você não vai fazer um rastreio genômico, né? Você fazer um rastreio genômico, você vai gastar quantos $1.000 para fazer um rastreio genômico? E mesmo assim pode passar alguma coisa nessa peneira. Então não tem como a gente criar um rastreio genômico para a população, ainda não. Então nós temos que cuidar do fator ambiental. Eu não vou pagar para ver se eu tenho um erro genético para artrose. Eu não vou pagar para ver se eu tenho um erro genético para formação alveolar pulmonar que me dê um enfisema após, por exemplo, 200 carteiras de cigarro. Eu não vou pagar para ver se eu tenho predisposição a acúmulo de placa de ateroma e diminuição da qualidade das minhas apolipoproteínas que possam melhorar aí a quebra lipídica, e eu não vou pagar para ver, senão eu vou ter uma aterosclerose, uma doença ateromatosa. Então, quer dizer, eu estou suscetível, como você e todos nós da humanidade, a diversas doenças que estão incutidas geneticamente no nosso código. Então, basicamente, atividade física, controle do peso corporal, uma boa alimentação. Alimentação, não vou passar dieta, se é mediterrânea, se é dieta Atkins, se é dieta cetogênica, mas basicamente uma dieta equilibrada, com bons alimentos. Nas ciências nutricionais na Araraquara, a gente aprende coisas como transição nutricional. A população brasileira, ela teve uma transição nutricional horrível. Ou seja, nós éramos um país de desnutridos e tivemos um pulo para um país de obesos. E isso em 15, 20 anos. Pela oferta, mudança aí de capital de giro na mão da população, a população com aquele dinheirinho na mão foi consumir Danone, gordura saturada, um monte de porcaria no supermercado. Então, evidentemente, é assim. A gente aprende muita coisa. A melhor mistura proteica com feijão. O valor biológico do arroz com feijão é insuperável. Muito melhor do que o consumo, por exemplo, no United Kingdom, no Reino Unido, o consumo da batata, por exemplo, com salsicha ou outros embutidos. Então, o brasileiro precisa entender que o consumo de alimentos da cesta básica é extremamente importante e não faz mal. Não faz bem, aliás. Tem valor nutricional insubstituível. É atividade física frequente, atividade moderada, 30 minutos de atividade moderada, no mínimo 3 vezes por semana. Então, basicamente, é o que o brasileiro, sem muito custeio, consegue, da maneira com a qual ele consegue cuidar da saúde. Então, além da atividade física e além da alimentação, para formar esse tripé, é claro que é a higiene mental. Então, a higiene mental, o lazer faz parte dessa qualidade de vida. Higiene mental, alimentação e atividade física.
eu sempre falo uma frase quando eu vou falar alguma coisa sobre doação, que nada é mais importante daquilo que a gente carrega dentro da gente. Eu sei que você tem sentimentos, eu sei que você tem uma casa que você ama, você tem um carro que você gosta, você conquistou com tanto esforço, você tem seus filhos, você tem seu esposo, sua esposa, e além disso, você pode estender esse amor. E a doação de órgãos é uma das únicas maneiras da gente estender e aumentar esse amor que a gente tem. Então, doar órgãos hoje é muito mais do que uma técnica ou algo que vai ajudar alguém. Doar órgãos é você fazer uma criança sorrir porque a mãe dela vai continuar existindo. Doar órgãos é você tirar uma menina de 25 anos que não conseguia subir 3 degraus de escada de um hospital, de um CTI, com a doação. Doar órgãos, doar tecidos, doar osso, é você ver o paciente não tendo que usar aqueles ferros, aquelas férulas, porque ele fez um enxerto ali, o enxerto pegou e o osso dele reconstruiu melhor. Doar órgãos é você falar com alguém que saiu do transplante de córnea e na primeira semana que tira o tampão já está enxergando como nunca antes. E a doação de órgãos, ela acontece não só para aquela pessoa, ela impacta outras vidas, ela impacta a sociedade que essa pessoa está inserida. E é lindo isso. Doar órgãos hoje é um ato de altruísmo. Campanhas de transplantes, as psicoeducações, as propagandas são muito importantes. Esse trabalho ele não deveria acontecer só quando a família chega ali no leito de morte, do luto, para doar ou não. Esse trabalho já deveria ser conversado em casa, já deveria ser, tá no meio dos assuntos familiares, tá no meio das diretivas que a gente tem de fim de vida, ser falado para a família, as campanhas, essa popularização, até o que vocês estão fazendo, acho que tem uma ideia disso também, de tentar popularizar um pouco isso, para que se fale disso antes de chegar nesse momento. Uma psicoeducação que comece antecipadamente a popularização desse assunto, que isso já seja abordado no caso de pessoas que comecem a apresentar qualquer doença que pode levar a uma necessidade de órgão ou a um desfecho de transplante, mesmo que o médico identifique desde o começo, olha, não é grave ainda essa doença cardíaca, mas pode ser que ela se transforme numa gravidade, e aí nós vamos precisar falar sobre transplante. Para que deixar lá para frente? Já começar a fazer essas pessoas pensarem, ressignificar, entender, e acho que a psicoeducação é o caminho para isso, porque você instrui sem impor nada, você só apresenta as informações técnicas, clínicas, auxiliando com que a família relabore e ressignifique o que seria o transplante e o quanto a família pode salvar, sim, algumas pessoas. Espero que essas palavras, por bem que básicas, possam auxiliar tanto no trabalho que vocês realizam, tanto quanto na divulgação para populações próximas às que vocês possivelmente irão ofertar, ou para aquelas distantes que estão em grotões do nosso país e que possam se beneficiar dessas informações. E me ponho à disposição sempre da educação, me disponho sempre à saúde populacional, porque quando a gente faz um juramento ou a gente se debruça por uma causa, ela é perene, ela é eterna, ok? Então fica aqui meus votos e que isso possa ajudar o maior número de pessoas possível. Por que não começar a falar sobre isso com a família, para fazer com que, porque esse processo de ressignificação, não adianta chegar em você hoje e falar, não acredite mais nessa crença que você acreditou durante 40 anos, não vai mudar, Agora, se eu tiver um tempo para ir colocando informações técnicas precisas, adequadas, de pesquisa, de uma forma simples, elaborar isso, quando talvez chega num momento ali, é muito mais fácil ter esse acesso, de fazer essa mudança, Então, a psicoeducação, de fato, é o que ajuda a ressignificação, só que essa ressignificação, ela leva tempo, ela não é rápida. Uma hora não vai poder responder pela gente, e eventualmente nessas horas é uma família, e a gente não sabe o que está passando emocionalmente nessa família que vai decidir pela gente. E aí passa egoísmos, medo, saudade, passa muitas coisas, que tem a importância desse material também, de fazer com que isso chegue não só no final, mas fazer com que isso chegue em pessoas que ainda não precisam de transplante. Porque a melhor hora de falar sobre transplante e de ser doador é quando ainda não tem ninguém precisando. Porque você não está com uma bomba relógio na cabeça, você tem um tempo para pensar, digerir, ressignificar.
coisa que ali no hospital não dá muito tempo de fazer. A gente tem uma cultura para a morte muito negativa. A gente não fala de morte, porque a gente acha que morte vai chamar a morte, e se a gente fala de morte a gente vai morrer. Não, gente. A morte é certa para todo mundo. Só que a gente precisa aceitar essa condição que uma hora a gente vai morrer. E quando a gente morrer, será que a gente quer ser doador? Se sim, converse com a sua família. É um direito seu ser doador de órgãos e tecidos. Inclusive, pela Constituição Federal, a gente tem o direito de doar os nossos órgãos. Eu queria deixar um recado de quando puder falar sobre isso, né? Não espere chegar no leito, porque no leito a gente tem pouco tempo para conversar. E às vezes a gente não tem esse tempo, né? Então, acho que a noção de que a gente vai morrer é o que dá condição para nossa existência hoje. Né? Então, saber que a gente pode precisar de um órgão ou que algum familiar pode precisar de um órgão, talvez essa troca de papel a gente consegue, num processo de empatia, pensar o quanto a gente, enquanto doador, né, a gente pode se oferecer. E mais do que isso, como eu disse, não adianta você ser doador. Você precisa também fazer um trabalho de convencimento para sua família ou para quem responde por você em um processo desse, de fim de vida, né, ou de não incapacidade de responder por você mesmo. Tentar fazer um trabalho de convencer essas pessoas a doarem seus órgãos se precisar, né? Então, por isso que isso, quanto mais conversado for, né, a pessoa entender que a hora que o médico chegar e falar, ó, ele teve só morte encefálica, o coração tá batendo ainda, que isso não assuste tanto, porque nessa hora é um dilema de vida. Como assim? Vou matar meu filho? Então, né? Então, não deixar para esse final vai ser muito conturbado, porque eles vão ter 4 horas para decidir isso, né? Sendo que a gente pode hoje em vida falar, elaborar, discutir e conversar. Então a dica é que se fale sobre isso mesmo,